Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao curso de aperfeiçoamento na modalidade à distância, gestão escolar, educação especial e inclusiva. Estamos começando hoje a nossa primeira aula. Eu me chamo Sandra, sou doutora na área da educação e nós vamos compartilhar de 3 aulas. Todas essas 3 aulas, elas fazem parte do módulo 1, que são os marcos legais da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E eu convido vocês, nesse momento, a mergulhar um pouco na história, para que a gente possa entender essa educação especial na perspectiva inclusiva. A gente precisa entender um pouco daquilo que a gente vivenciou desde a antiguidade até a modernidade e a pós-modernidade. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma linha temporal, tá? Onde nós vamos começar a falar um pouquinho, né, desse mergulho que diz respeito à nossa ementa. A ementa do curso, dessa disciplina especificamente, trata dos aspectos históricos, legais e éticos da educação especial. Vai falar sobre o movimento de educação inclusiva, tanto a nível internacional como a nível nacional. Nós vamos também abordar documentos da política educacional brasileira, norteadores da educação especial na perspectiva inclusiva. Então, vocês estão observando que nós temos 3 tópicos. Esses 3 tópicos são divididos em 3 aulas, tá? Para deixar claro como nós vamos fazer essa distribuição desse conteúdo. Nos aspectos históricos, nós vivenciamos 3 momentos: o momento da exclusão, o momento da segregação e o momento da integração, para que a gente pudesse chegar ao que hoje nós chamamos de inclusão. Então, é importante fazer esse paralelo entre o contexto histórico, tá? E, é claro, os movimentos que motivaram essa busca por uma inclusão, por uma educação inclusiva. Dentro dos movimentos, né, a gente tem aqui alguns aspectos históricos para a gente pensar, desde a antiguidade, desde a Idade Antiga, passando pela Idade Média, também trazendo aqui um pouco do início do século XVI, onde a gente tem marcos importantes, para chegar aos dias atuais, que é exatamente o movimento que começa no século XX e nós ainda estamos vivendo esse processo de inclusão, essa busca por uma educação inclusiva. No contexto histórico, a gente volta um pouco na idade primitiva. Essa idade, né, ela é marcada exatamente pelo deslocamento constante da população, pelos aspectos da natureza, pela tentativa e a busca pela sobrevivência. E nessa busca pela sobrevivência, como a gente tem uma sociedade nômade, a gente sabe que muitos eram deixados para trás, especialmente os mais fracos, aqueles que apresentavam alguma doença, os idosos, os feridos. Então, essa população, ela era deixada para trás. Inclusive, qualquer criança que apresentasse alguma deficiência, ela também fazia parte dessa população e ela era excluída. No contexto histórico ainda, voltando aqui à antiguidade, nós temos para registrar exatamente na Roma Antiga algumas considerações. Por exemplo, em relação à deficiência mental, muitas pessoas que apresentavam deficiência mental naquela época era tratado exatamente como bobos, né? Servia para a diversão da corte. E algo que também fica muito marcado, né, nesta época, especialmente na Roma Antiga, é a lei das 12 tábuas. Essa lei autorizava a família a matar ou abandonar seus filhos recém-nascidos, principalmente aqueles, não é, que apresentassem alguma deficiência, alguma diferença. Tá? Eles realmente tinham uma lei que dava o poder à família para
matar ou abandonar os seus filhos. Ainda, né, levando aqui o aspecto histórico, se a gente leva a história, né, para Esparta, acredito que todo mundo já fez aí, já assistiu a um filme que traz os espartanos, né? Em Esparta, o ideal de dever nasciam fracas ou defeituosas, elas identificadas, né? E elas eram ou jogadas ou expostas a lugares ermos, abandonadas à própria sorte. Então, um pouco do que a gente está aí observando, né? Esse olhar que se tinha exatamente em relação a pessoas com deficiência ou, como na época, também eram ditas como defeituosas. O Código de Hammurabi, né, um conjunto de leis, 281 leis, também traz um olhar muito perverso em relação à diferença. Então, nesse espaço, né, nesse olhar, nós tínhamos aqui a deficiência muito associada à maldade e ao pecado cometido, muitas vezes, pelos seus pais, pelos seus ancestrais. Tá? E a punição aqui era exatamente a partir da amputação de determinados membros. Nós temos aqui na Idade Média um grande retrocesso, por quê? Porque nessa Idade Média, né, a gente sabe que é visto exatamente como algo que nos assombrou, né, durante muito tempo, inclusive a Idade Média muitas vezes tem uma conotação de Idade das Trevas. Nós temos aqui um grande retrocesso. Por quê? Porque existia um misticismo muito grande, as ideias místicas, onde nós tínhamos aqui um olhar voltado à possessão demoníaca. Então, muitas vezes, aquela pessoa que apresentava uma deficiência mental, na verdade, ela era vista como aquele que estava possuído por um demônio. E é claro, né, que isso trazia aí elementos muito traiçoeiros. Então, se tinha o exorcismo naquela época, também começa-se a pensar, né, na deficiência, olhando para uma visão mais voltada à disfunção orgânica, mas aí a gente já vai chegando no final da Idade Média e chegando a olhar mais do Renascimento. Ou seja, a partir das mudanças, nós vamos ter uma visão humanista e aqui se exatamente a se olhar para a educação dos surdos, por exemplo. Então, há uma passagem da deficiência, daquela visão mística, mágica, para um olhar agora científico. Temos também, dentro do contexto histórico, alguns marcos que são interessantes para a gente perceber. Entre o século XVI e o século XVII, surge, principalmente aí na França, em Paris, as primeiras tentativas para a criação de métodos que envolvessem as pessoas cegas. Ainda nessa perspectiva, a gente vai ter agora um olhar para uma postura mais organicista, onde a deficiência ela passa a ser encarada como algo orgânico. Por exemplo, o Itardi traz aí um olhar da deficiência intelectual que agora não está mais voltada à visão mística do sobrenatural, mas a problemas neurais. Também nesse contexto histórico, nós temos algumas personalidades que são extremamente importantes, como a própria Maria Montessori, que foi a primeira mulher a se formar em medicina na Itália, e ela vai ser nomeada para auxiliar na clínica de psiquiatria. Então, a Maria Montessori tem assim, um legado muito grande para todos nós que estudamos a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, principalmente a partir do seu método montessoriano. Outra personalidade que é importante a gente elencar é o Ovid de Crowley. De Crowley, ele inaugurou um instituto para crianças consideradas atrasadas ou anormais. E ele tem uma visão filosófica muito interessante ao dizer que a escola para a vida, pela vida destinada a uma infância normal, que estimulasse, então ele buscava essa escola que estimulasse de fato o pensamento das crianças a partir das suas realidades físicas
e das suas realidades sociais. Então, são personalidades importantes para nós estudarmos. Alguns marcos, né, também, alguns paradigmas, alguns documentos e práticas que envolveram especialmente, né, esse histórico da educação especial na perspectiva da inclusão. A Segunda Guerra Mundial, todos nós sabemos de todas as atrocidades, né, que foram vivenciadas nesta época. E é importante, né, trazer aqui à tona a questão da Organização das Nações Unidas, a ONU, a nossa tão querida ONU, que em 1948, né, traz aí essa visão dos direitos humanos, do direito de cada pessoa, ou seja, a declaração e um documento dos direitos de cada pessoa em todo lugar e em todo tempo. É um resgate, vamos dizer assim, em relação a todas as atrocidades que foram vivenciadas na Segunda Guerra Mundial e uma preocupação da ONU em relação a isso. Um outro documento também muito importante é a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Esse documento foi exatamente pensado a partir da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1975. E traz aí a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, reafirmando, mais uma vez, a fé nos direitos humanos, nas liberdades fundamentais. Então, é muito importante também, nesse momento, a gente entender algumas nomenclaturas. Hoje, na atualidade, nós chamamos pessoas com deficiência, né? Mas no passado existiam outras nomenclaturas. É importante dizer isso, por quê? Porque nós estamos falando de uma nomenclatura que ela é atual, pessoas com deficiência. Embora em alguns documentos, em alguns registros, a gente vai encontrar outras denominações, mas é importante frisar, eu gosto de reforçar, que hoje nós usamos a nomenclatura pessoas com deficiência. E dentro desses paradigmas, né, dentro desses documentos, dessas práticas, a educação especial, ela nasce, ela surge exatamente dentro de uma relação de integração e de normalização, na busca, é claro, pela igualdade de direitos e oportunidades a todos. Esse modelo que eu falei agora há pouco, né, a educação especial, traz muito desse modelo de integração, e essa imagem aqui ao lado vai exatamente traduzir um pouco desse modelo, ou seja, nessa integração, a adaptação depende do aluno, diferentemente de quando a gente fala na inclusão, tá? É a escola que precisa se adaptar a esse aluno, tá? Diferentemente do que a gente pensa no modelo de integração, que seria o aluno, né? Ele tem a sua capacidade para se adaptar à escola. Não é à toa que quando a gente fala, né, no modelo inclusivo, a gente faz aqui, a gente usa a metáfora do caleidoscópio, né, que traz exatamente esse olhar inclusivo. Por quê? Porque trabalha com a diversidade. Então, nós estamos finalizando a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês aprofundem o conhecimento a partir da leitura que é indicada, tá certo? Exatamente os slides e também as leituras complementares. Muito